esses textos para a rede. Os textos foram analisados por vocês e, através do Google Forms, vocês fizeram as devolutivas. Sim, então, pessoal, esses textos foram enviados, as devolutivas foram dadas, e nós já fizemos os melhoramentos, as sugestões que a rede enviou. Então, agora a gente sabe que é o momento de produzir os organizadores. E nós aprendemos nas lives, aprendemos nesse período que, na verdade, os organizadores, eles são a materialização do que é o referencial. Aquilo que a gente construiu no referencial é o que nós vamos agora colocar nos organizadores. Então, a Comissão de Governança sentou, depois dos estudos, da pesquisa, da orientação com o nosso formador, Marcos Paiva, e de estudo, né, pela teoria histórico-crítica, a tendência histórico-crítica que nós seguimos, nós optamos por um organizador. Quem já estava no grupo ano passado já vai ter mais ou menos uma noção, porque algumas coisas precisam estar presentes. Então, nesse momento, o professor Marcos Paiva vai estar passando para a rede, explicando o porquê dessa opção de quadro, como é que vai ficar, e todo mundo vai poder conhecer. E após a fala do professor Marcos Paiva, todo mundo pode perguntar, questionar, você vai poder tirar suas dúvidas, porque, na verdade, o referencial é o documento que vai nos acompanhar, não é, no dia a dia, na sala de aula. Então, agora nós iremos conhecer o referencial do ensino fundamental. Como vai ficar, como é que nós criamos esse organizador. Então, nesse momento, em nome da secretaria, convido o professor Marcos Paiva, a fala está com ele, para poder o organizador do ensino fundamental. Como é que vai ficar os organizadores do ensino fundamental? Então, professor Marcos, seja bem-vindo, a fala está com você. Bom dia a todos e a todas que estão aí nos assistindo, nos escutando aqui através da web, né? Agora com essa nova característica, que já estamos, inclusive, nos habituando, que é a questão dos trabalhos remotos, né? A gente prefere chamar de aproximação digital, para ficar menos, num sentido menos isolativo da palavra. Então, bom dia a todos e a todas, uma satisfação enorme estar aqui presente, junto a vocês, muitos amigos, muitas amigas, pessoas que já trabalharam comigo, pessoas que eu conheço da cidade. Então, assim, estou muito à vontade em estabelecer esse diálogo aí junto a esse coletivo tão importante, tá? Mandar um abraço para a equipe da Secretaria de Educação de Santa Inês, de Jaguaquara, do hábito, a força do hábito de Jaguaquara, e da Secretaria de Educação, que é um coletivo de estudo, de trabalho muito dedicado. Todo esse trabalho que está acontecendo aqui, na verdade, é muito mérito de todo um coletivo, né? Que vários professores, professoras, a equipe da Secretaria de Educação de Jaguaquara, para chegar a esse acordo sobre o organizador curricular. Para melhorar a qualidade, pessoal, da nossa conversa, é importante que todos os colegas, amigos, amigas aí, desliguem o microfone, tá bom? Os ecos que aparecem aqui na nossa fala é por conta de muitos microfones ligados, e aí dá uma ressonância na exibição aqui. É importante que todo mundo estar atento, apertar ali no microfone, fechar o microfone, para que a gente possa ter uma fala mais suave, uma fala que todos possam compreender melhor. Então é importante fazer esse movimento ali, tá bom? Também desligar as câmeras ajuda, tá? Porque aí a frequência fica mais limpa e nosso diálogo fica mais claro. Então, quem puder desligar o microfone, desligar a câmera, ajuda na comunicação, tá bom? Se a internet cair, paciência, ela volta. Se estourar fogos de artifício aqui, não se preocupem, é o momento, que aqui está assim. Mas vamos em frente, mantendo esse diálogo muito tranquilo com todo o coletivo aí de Jaguaquara, tá?
pedindo aí às amigas da Secretaria de Educação de Jabaquara, que já pode, inclusive, exibir o organizador curricular, o mesmo que foi exibido, dialogado, junto à comissão de governança, na segunda-feira, que é importante que todos os amigos e amigas tenham acesso à exibição desse organizador, tá? Enquanto a equipe está trabalhando na exibição do organizador curricular, é preciso fazer algumas falas iniciais, tá? Algumas falas iniciais. A professora Mag já deixou algumas coisas bem claras, e é importante fazer só alguns reforços, algumas comunicações em acordo com o Mag. Primeira questão é, um organizador curricular nada mais é do que a expressão do referencial curricular. Então, mais importante nesse momento é o referencial curricular. É o referencial curricular, que é o texto escrito, é o documento escrito. Lá estarão, né, os fundamentos pedagógicos, por modalidade, por segmento, os marcos normativos, tem toda uma estrutura que visa organizar a produção de conhecimento do município de Jabaquara, movimento esse que todos os municípios da Bahia, praticamente todos, são 409 dos 417, estão envolvidos, debruçados, nesse trabalho de reelaboração dos referenciais curriculares. Então, assim, ponto principal do processo é o referencial curricular. É ele que vai conter ali os conceitos, todo o trabalho produzido pelo coletivo de Jaguaquara. O organizador nada mais é do que a expressão didática desse trabalho, né? Como vou fazer a transposição didática do referencial curricular? Essa é a questão que envolve aí o organizador curricular. Então, se em primeiro ponto de importância está o referencial curricular, no segundo ponto de importância, mas ainda assim importante, está o organizador curricular, que é aquela velha pergunta, né? Como é que eu vou trabalhar isso? Nós sabemos que nós, né, que trabalhamos em educação, professores, professoras, coordenadores, coordenadoras, né, que estão aí à frente desse processo pedagógico, nós temos uma preocupação enorme em como fazer. Isso, inclusive, é parte de uma tradição curricular brasileira de aplicação dos currículos em ação. Inclusive, em algumas lives que eu tive a oportunidade, a felicidade de participar com os grupos de professores e professoras de Jabaquara, eu falei um pouco sobre isso. O que é o currículo em ação, gente? É o currículo já pronto para ser executado. Exemplo, BNCC, apesar de ter um diálogo que é Base Nacional Comum Curricular, não se enganem, é currículo em ação pronto para ser executado, fundamentado, inclusive, na pedagogia por competências. Então, nossa preocupação é muito mais de como executar do que como elaborar, como dominar esses conceitos que envolvem o currículo. Livro didático também é currículo em ação, ainda que seja instrumento de trabalho, alinhado a um currículo em ação, como, por exemplo, no passado eram os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, os DCNs, né, as Diretrizes Curriculares Nacionais, e hoje estão muito alinhados à BNCC, que não abandonou as Diretrizes Curriculares Nacionais. Quem lê a BNCC vê, logo nas primeiras páginas, que ela leva em consideração o DCRB. A BNCC, na verdade, é uma nova arquitetura, isso é termo usado na própria BNCC, viu, gente? Para fazer esse desenho, entre aspas, de como trabalhar competências e habilidades no interior da escola, e tem todo aquele movimento, inclusive muito questionado, de que a BNCC foi um movimento conservador, mas não vem ao caso isso, nesse momento, principalmente, não vem ao caso isso. O caso é entender a BNCC como normativa, mas que não abandona o DCN, as Diretrizes Curriculares Nacionais. Então, voltando à questão, nossa preocupação é muito mais de executar currículos em ação. E aí a preocupação da pergunta, como fazer isso? E aí a resposta, entre aspas, é o organizador curricular, que é a transposição didática do referencial curricular que está sendo produzido pelo município de Jaguaquara, tá bom? Então, inclusive falei isso em uma live que eu participei
recentemente sobre o organizador curricular, né, o caderno 5 do Programa de Reelaboração dos Referenciais Curriculares dos Municípios Baianos, a gente não tomar o organizador curricular como primazia do processo. Isso é um erro, é um equívoco, tá? É um equívoco. Inclusive, está havendo, em alguns movimentos, e não envolve o Jaguaquara, falo no âmbito geral, contexto geral, uma super importância, uma superestima sobre os organizadores curriculares, como se ele por si só fosse salvar a educação. Não vai fazer isso. O organizador, ele é apenas um desenho metodológico, como trabalhar isso na sala de aula, lembrando ainda que o professor, a professora, ainda tem a liberdade de cátedra, ele pode adaptar o organizador curricular ao seu planejamento, tá? Desde que tenha planejamento, fundamentação teórica, tenha clareza de recursos, metodologias, e faça um trabalho fundamentado na organização de um trabalho pedagógico, passível a ter um começo, meio e fim, né? Um conteúdo que é a seleção dos objetos de conhecimento, a forma que é a questão de você proceder metodologicamente e no uso de recursos, e o destinatário que é você conhecer quem é seu estudante. Havendo isso, há a liberdade de cátedra, ok? Que o organizador curricular pode facilitar esse trabalho. Então, assim, não pode haver superestima no organizador curricular, e sim entender que ele é parte de um processo referencial curricular, tá bom? Por fim, antes de entrar no organizador curricular, uma última consideração, o programa de reelaboração dos referenciais curriculares, e eu sei que muitos colegas aí, tá vendo? Desativaram aí o microfone, tá perdoado, viu? Tá perdoado. Vamos lá. Muitos colegas aí têm acompanhado as lives da TV Undime, né? Inclusive, agradeço e parabenizo, né, já que eu componho parte desse coletivo da TV Undime. Agradeço aí a todos e a todas que participam, mandam perguntas. É muito bacana esse movimento. Muito simples de ser feito, né? Usando as redes sociais, tem alcançado aí um grande público de professores e professoras da Bahia. Mas quem está assistindo a TV Undime tem acompanhado que o coletivo de trabalho do programa de reelaboração trabalha com exemplos que o grupo formativo adotou o nome de exemplaridades, usando um conceito aí do professor Roberto Sidney da UFBA, que traz todas umas concepções de trabalho voltados no etnocurrículo, é um processo de trabalho muito próprio do Formace, né, que tem sido um parceiro aí desse grupo de trabalho do programa de reelaboração dos referenciais curriculares. Então, assim, são exemplos, tá, gente? Exemplaridades que podem ser seguidas ou não, porque a primazia do programa, né, a primazia do projeto, a primazia da ação é que o município se autorize a fazer o seu referencial curricular, respaldado em fundamentação legal, etc, etc, etc. Ok? Então, o organizador curricular apresentado aqui é um organizador curricular que tem, digamos assim, a identidade do município de Jaguaquara, no sentido de estudos foram feitos, diálogos foram estabelecidos para chegar a um acordo de qual seria o melhor modelo de organizador curricular, que dialogasse, inclusive, com o que está sendo escrito no referencial curricular. Exemplo, pessoal, o último caderno do programa de reelaboração traz o organizador curricular do município de São Francisco do Conde, que tem sido aí usado como referência, já que houve trabalhos anteriores do grupo da UFBA nesse município, no processo de reelaboração curricular, e não poderíamos começar do zero, né? Então, começou com um modelo, um exemplo, melhor dizendo, para que a gente pudesse construir a caminhada através disso. Mas vocês podem notar que é um organizador completamente diferente daquilo que a gente vem trabalhando. Primeiro que eles trabalham com saberes, que é uma concepção de trabalho em Paulo Freire, né, trabalha com etnocurrículo, que é uma questão que, por exemplo, o município de Jabaquara não trabalha até então. Então, não caberia a nós, a partir desses estudos, apresentar um organizador que não tivesse os diálogos
com o que o referencial curricular tem escrito, ok? Então, nesse sentido, convido aí a todos e a todos estão conseguindo visualizar, o organizador curricular está exibido, pelo menos na minha tela está, ok? Ele está em letrinhas miúdas, mas aí vocês podem, inclusive, ampliar, usando aí o dedo, né, ampliando na tela para quem está com o celular, ou quem está no notebook, ampliando aqui no mouse, para que todos possam enxergar melhor as letras e os espaços. Ele é muito enxuto, gente, porque nós entendemos que o organizador tem que ser simples, para que todo professor e professora possa compreender, possa entender o organizador. Para mim, aqui sai o organizador, viu? Para mim, aqui saiu o organizador. Quem puder botar de volta, agradeço, porque para mim, aqui na exibição, saiu o organizador, tá bom? Para mim também saiu. Pronto, peço, por favor, que a equipe técnica aí coloque na tela de volta, por favor, tá? Enquanto isso, eu vou explicando a estrutura. Ele é muito simples. Por que ele é simples? Porque todo professor e professora tem que olhar e tem que compreender ali o que está sendo colocado. Lembrando ainda, e para mim isso é muito importante estar frisando, que todo diálogo que envolve reelaboração do referencial curricular é um diálogo novo, há todo um ineditismo, né? Porque isso nunca foi feito antes em larga escala. Logo, já há diálogos aí, muito importantes, sobre a necessidade de formação para professores e professoras, equipes escolares, para poder proceder com mais clareza o trabalho junto ao referencial curricular, que, consequentemente, vai ser um trabalho junto ao organizador curricular, tá? Então, alguns conceitos que aí existem no organizador, calma, são conceitos que devem ser trabalhados em formação, para melhor se apropriar desses conceitos e, dominando os conceitos, ter clareza de qual caminho seguir, tá bem? Então, não dá para pensar em referencial curricular sem formação continuada. Mas primeiro escreve o organizador, primeiro escreve o referencial, que é um trabalho mais a curto prazo, digamos assim. Depois investe em formação continuada, que é um trabalho a médio prazo. E a longo prazo, colher os resultados, né? Se forem positivos, que a gente espera que seja, ótimo, o município avança. Se não forem positivos, é passível uma avaliação e uma revisão desse referencial desse organizador, tá bom? Vamos lá, ainda organizador curricular. Ele é muito simples, né? Primeiro ali, no alto, acompanhe, por favor, nós temos algumas linhas, e aí é um exemplo, viu, gente? É um exemplo geral que nós iremos apresentar a toda a rede para ter ciência do caminho que está sendo perseguido, que está sendo prosseguido, tá bom? Depois haverão outros organizadores com mais especificidades, como, por exemplo, educação infantil. Já estamos agendando aí, Daiane, um diálogo sobre isso. Modalidades, já estamos dialogando, eu e a Eliane, um diálogo sobre isso, né? Um trabalho sobre isso. Hoje vai ser um geral, tá bom? Uma primeira aproximação, digamos assim. Então, temos ali, nas linhas acima, o organizador curricular. No exemplo, temos ali ensino fundamental, 5º ano, né, que está aí dialogando esse organizador curricular, área de conhecimento humanas, componente curricular história, muito claro, para que todos possam entender. Para visualizar o organizador, para quem não está conseguindo, tem que clicar na seta branca. Tem uma dessas janelas aí, tem uma janela que é a apresentação. Clicou, aparece na tela, ok? Para quem ainda não conseguiu visualizar. E aí nós temos aí, na sequência, uma linha que são as competências específicas para a área do conhecimento, tá? A competência específica para a área do conhecimento, que são, aqui, na compreensão do organizador curricular de Jabaquara, as expectativas de aprendizagem, tá? Essa é a primeira compreensão. Competência é expectativa de aprendizagem, porque precisamos saber onde queremos chegar. A BNCC traz as competências gerais e traz as competências específicas por área de conhecimento. O que são as competências específicas? Diálogos com a área do conhecimento, apresentando ao professor onde ele precisa chegar, ou seja, ao término do ciclo de trabalho,
entende-se que todo estudante deve compreender as competências apresentadas como específicas, que aqui na área de humanas são 7 competências, ok? Porque já foi ilustrado logo no começo do organizador curricular, para que todos nós pudéssemos aí visualizar todas as competências que precisamos alcançar ao término do processo de trabalho, tá bom? Então, uma dificuldade que nós temos no trabalho pedagógico é onde é que eu quero chegar, onde é que eu tenho que chegar. Nós temos dificuldade de estabelecer parâmetros de qualidade, né? Muitas vezes trabalhamos, muitas vezes avaliamos, damos até notas boas para os estudantes, ou notas ruins, mas, de fato, mensurar se é o certo ou se é o errado, o parâmetro de qualidade, é uma dificuldade que nós temos. É uma dificuldade que nós temos. Então, para estabelecer um parâmetro, estaria as competências específicas, que são expectativas de aprendizagem, que é o mesmo de saber ser, que aí já vem, né, essa fundamentação da BNCC, o saber ser. Em seguida, temos aí, depois das competências específicas, e como eu falei, é a questão da expectativa de aprendizagem, vem algumas colunas, tá? São poucas colunas, muito simples. A primeira coluna é uma coluna que já dialoga com a BNCC, que é a questão da unidade temática. Essa unidade temática, ela vem já na BNCC, cada unidade, por área do conhecimento, tem uma unidade temática que vai nortear por onde o trabalho com conhecimento precisa estar trilhando para chegar às competências específicas. Então, para cada componente, para cada ano, vocês vão encontrar uma unidade temática diferente, que já trabalha com isso há mais tempo, conhece, quem trabalha, por exemplo, na educação de jovens e adultos, conhece também que existem os eixos temáticos, né? Então, são as unidades temáticas, que aparece aí na arquitetura da BNCC. E aí vem a novidade, tá? Que não é tão novidade assim, vocês vão entender por quê, mas é a novidade, a opção que o município de Jabaquara fez, se autorizando a trilhar um caminho, após avaliações, após diálogos, que entende-se que é um caminho que pode dar bons resultados, que é a adesão à concepção crítica do currículo. A adesão à concepção crítica do currículo. Em linhas gerais, e é importante fazer essa observação, e depois teremos oportunidades, né, para dialogar isso com mais clareza, e já falei um pouco sobre isso, inclusive, nas lives anteriores que eu discuti, dialoguei com o coletivo de Jabaquara na TV Undime. Existem 2 formas de conceber a ciência pedagógica. Uma forma está ancorada nas chamadas pedagogias liberais. As pedagogias liberais, elas têm como objetivo final a adaptação dos sujeitos à sua realidade. A adaptação dos sujeitos a notas, adaptação do sujeito a IDEB, adaptação dos sujeitos a Enem, adaptação dos sujeitos a mercado de trabalho. Tem todo um arcabouço teórico por trás que justifica que o conhecimento precisa ser produzido com o objetivo de adaptar os sujeitos à sua realidade, ao seu meio. Isso vem de compreensões, inclusive, de que a ciência é algo tão volátil que não importa aprofundar no conhecimento científico. O que importa é o sujeito ter competência e ter habilidade. Por isso justifica-se o trabalho a partir de pedagogia por competências. Porque nessa concepção pedagógica, entende-se que um sujeito competente e um sujeito habilidoso é capaz de se adaptar a várias realidades que são impostas a ele. Então, termos como empregabilidade, né, o sujeito ficar ali passível a ser empregável, termos como contexto, realidade, interesse, estão muito ligados aí à pedagogia por competências, que trabalha a realidade como algo adaptativo, ok? Tá certo? Tá errado? Não é esse o caso. O caso é compreender por qual caminho estamos trilhando. E muitas vezes trabalhamos com competência e habilidade,
e não sabemos por que trabalhamos competência e habilidade. O objetivo final do processo é a adaptação social à sua realidade. Naturalmente, como toda ciência, isso é passível à discussão, isso é passível a críticas, e o município de Jaguaquara, assim como outros municípios, não é só novidade de Jaguaquara, não, outros municípios fez a opção por uma outra vertente pedagógica, que é a concepção crítica do currículo. A concepção crítica do currículo, as concepções críticas do currículo, entendem a realidade de uma outra forma. Ao invés de entender a realidade como algo passível a ser adaptativa, adaptável, a pedagogia crítica entende a realidade como algo a ser transformado. Transformado. Você entende a realidade para propor, a sua transformação. Se as pedagogias por competências estão voltadas à adaptação social, as pedagogias críticas estão voltadas à emancipação social, que é uma outra coisa, tá? E aí tem vários diálogos também passíveis à crítica, entendeu, gente? Não estou dizendo aqui que existe verdade absoluta, estou dizendo aqui que existem caminhos pedagógicos e científicos, tá bom? Então, pedagogias como a pedagogia histórico-crítica, a pedagogia de Miguel Arroyo, que é libertária, a pedagogia freiriana, que é a pedagogia libertadora, advogam nesse caminho da emancipação social. O município de Jabaquara fez uma adesão, uma opção teórica, que é a pedagogia histórico-crítica, alicerçada aí nos fundamentos do materialismo histórico dialético, alicerçada aí nos fundamentos do professor Demerval Saviani e seus colaboradores, que é um estudo muito tranquilo de ser feito, inclusive, fez essa opção teórica. E nessa opção teórica aparece esse conceito, que é prática social. O que é prática social, para ilustrar melhor? Prática social é uma realidade social que é comum ao estudante e comum ao professor. Realidade essa que tem que ser apresentada ao estudante antes mesmo do objeto de conhecimento, que é o conhecimento científico, e dialogada com o estudante para que ele compreenda a sua realidade e ele possa, na trajetória pedagógica, entender e transformar a sua realidade, a compreensão da sua realidade. Então, nesse movimento da pedagogia histórico-crítica, o ponto de partida é a prática social. E, curiosamente, o ponto de chegada também é a prática social, só que dessa vez transformada. Transformada como o estudante entendia uma realidade através do senso comum e através do conhecimento científico, que é típico da escola, isso não pode ser perdido de vista, típico da escola, ele é capaz de compreender essa realidade com um olhar elaborado, um olhar científico, um olhar filosófico. Então, do senso comum, o estudante é levado para um conhecimento mais elaborado. Isso é emancipação. Isso é conhecimento crítico, que muitas vezes falamos e não sabemos o que é por trás desse conceito, o que há por trás desse conceito. Conhecimento crítico é conhecer a realidade concreta de perto, através de conhecimentos científicos. Não é conhecimento de esquerda, não é conhecimento de direita, é conhecimento humano, compreende? Conhecimento humano, capaz de revelar a realidade concreta. Então, nesse sentido, lá no exemplo que apresentamos no organizador curricular, está lá prática social. E aí no exemplo está ali, identidade, que vai ser o trabalho feito com a prática social. A história do seu lugar. Qual é a prática colocada aqui, a prática social, a priori para o estudante? Os estudantes precisam compreender a sua identidade para autorar-se a compreender essa realidade e possuir ali vários conceitos sobre isso, inclusive sentimentos de pertença, sentimentos de compreensão histórica. E aí, se nós analisarmos na prática, e vamos pegar uma realidade de Jabaquara, é muito comum alguns conceitos que são carregados, em muitos municípios, Jabaquara não é diferente, sobre a perda da identidade. Eu, por exemplo, como todos sabem, aí, a maioria sabe, há muitos anos morei em Jabaquara, até hoje ando em Jabaquara, convivo em Jabaquara, e minha família vem muito no contexto camponês, no contexto rural em Jabaquara. Meu pai foi agricultor aí em Jabaquara, na região ali da Biquinha, próximo ao Baixão de Piúna,
Inclusive, daqui a pouquinho estou aí no Baixão de Piúna, na Biquinha. Daqui a pouquinho passo por Jabaquara. E é uma coisa que a gente observava muito, observa até hoje, é o sentimento de não pertença. É muito comum estudantes do município de Jabaquara não se identificarem como estudantes do campo, como estudantes rurais. Tem vergonha, você, claro, aqui está sendo gravado, tem vergonha de dizer que é do campo. Por um bom tempo, convivi no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jabaquara, um tempo, inclusive, da Agens, inclusive, tem muitos amigos e amigas da Agens aí, né? Forte abraço. E eu vi uma realidade muito triste. Trabalhadores rurais de Jabaquara que chegavam ao sindicato rural, por exemplo, atrás de um empréstimo do Pronaf, e não tinham como pegar o empréstimo, sabe por quê? Porque não tinham como comprovar que era do campo. Documento, mora onde? Botava o endereço da cidade. Faz o quê? Sou autônomo, sou dona de casa, não falava que era agricultor. Sabe o que é isso? Por trás tem violência simbólica. Violência simbólica. Eu não me autorizo a dizer que sou do campo, porque eu não me identifico como tal. Trabalhar identidade na escola é trabalhar contra preconceitos, para combater preconceitos, né? Ou melhor, corrigindo a minha fala, trabalhar conceitos para combater preconceitos, né? Então, quando a gente coloca aqui prática social, identidade, né? A história do seu lugar, a gente está trabalhando com proposições a formar conceitos. O estudante tem vergonha de dizer que é do campo. Eu falo adulto também, viu? Mas aqui no exemplo é o estudante. E ele se autoriza a falar que é do campo a partir da compreensão da sua realidade. Tá? Então, se antes ele tinha vergonha, olha só, o senso comum, com conhecimentos científicos, objetos de conhecimento, busca-se que ele chegue à compreensão da realidade concreta. Não há razão nenhuma para ele ter vergonha de ser do campo. Essa é a realidade concreta. Eu falo do campo como exemplo mais claro, mas tem muitos exemplos que podem ser ditos a partir de então. Outras realidades que envolvem bairros de Jabaquara, localidades de Jabaquara, escolas que estudam em Jabaquara, ou questões de gênero, ou questões de etnia, compreende? Então, quando a gente fala de violência simbólica, a partir da questão da identidade, é um arcabouço enorme de conhecimentos que a escola pode, precisa trabalhar para formar conceitos. Porque o preconceito é o conhecimento prévio sobre algo. Ou seja, se é prévio, não é realidade concreta. O sujeito está afastado da realidade concreta, porque ele é pré-conceituoso. Quando você forma conceitos, você aproxima da realidade concreta e não é mais um preconceituoso. Compreende? Então, é só um exemplo do que é prática social. É sempre um tema que vai trabalhar uma questão comum ao professor-estudante, dentro das muitas concepções que temos em Jabaquara de realidade. Então, qual é a ideia inicial estabelecida aí pelo coletivo da Comissão de Governança e equipe da Secretaria de Educação? Fazer um levantamento de temas que possam dialogar com a prática social. Exemplo, 20 práticas sociais comuns a Jabaquara, que são problemas sociais de Jabaquara. Exemplo. Vamos ilustrar aqui problemas no aspecto geográfico, problemas no aspecto social, problemas no aspecto econômico, problemas no aspecto histórico. Compreende? Quem já trabalha com educação de jovens e adultos tem uma facilidade maior de compreender isso, porque a educação de jovens e adultos trabalha com temas geradores, né? Então, a prática social também é um tema gerador, porque tanto Paulo Freire, que pensou palavra geradora, tema gerador, como Saviani, que pensou prática social, beberam da mesma fonte, que é um pedagogo chamado Pstrack. O Pstrack, ele trabalha com complexos temáticos, né? Ele defendia a tese de que a ciência por si só não resolve. Você não pode chegar e trabalhar a ciência pela ciência. Você tem que trabalhar a ciência dentro de um contexto. Mas é um contexto para adaptar o sujeito? Não. É um contexto para emancipar o sujeito. Né? Emancipar o sujeito. Se não, pegando a frase aí do Paulo Freire,
né, o professor ele dá respostas para perguntas que não foram feitas. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. Aí sim o conteúdo é perigoso. Mas na escola, o conteúdo é fundamental. Objeto de conhecimento é fundamental. Ciência é fundamental, desde que dialogue com o contexto do estudante. O que não pode é o professor chegar e vomitar conteúdos. O estudante está ali com cara de paisagem, sem entender nada. Então, a gente tem que fazer esse movimento. Então, a Secretaria de Educação de Jabaquara, Comissão de Governança, a partir de muitos estudos, entendeu esse movimento. E não é um movimento recente. Esse diálogo vem sido feito aí já anteriormente. Então, o município só fez endossar o que um coletivo já havia pensado, né? Já havia pensado. Então, a prática social vem nesse sentido, de dar contexto ao objeto de conhecimento, ok? Como é que eu vou trabalhar a identidade na escola? Eu vou fazer só diálogos com o estudante? Vou fazer dinâmicas? Eu vou brincar? É só ludicidade? Não. Ludicidade, brincadeira, são métodos importantes, mas não é o objetivo final do processo. São métodos, caminhada para chegar ao objetivo, que é a produção do conhecimento. Então, como é que nós vamos dialogar para trabalhar a prática social? Voltando aqui à questão da identidade, pode ter sido várias práticas sociais. Gravidez na adolescência, uso de drogas, uso de agrotóxicos, preservação ambiental, uma infinidade que aqui o município de Jabaquara, junto com o coletivo, vai autorizar-se a fazer uma seleção das principais práticas sociais, né? Práticas sociais. O que acontece? Aí vem os objetos de conhecimento. Ali, por exemplo, no exemplo, desculpa a redundância, está a nossa cultura no povo, está ali os primeiros povoamentos da terra. O professor muito sabido vai falar os povoamentos da terra, mas ao mesmo tempo vai trazer para o contexto. Como é que foram os primeiros povoamentos de Jabaquara? Quais foram os povos que se autorizaram a estar aqui em Jabaquara? Aqui não, que eu tenho em Cravolândia, né? Aí em Jabaquara, né? Como surgiu o Baixão de Piúna, como surgiu a Itiúba, como surgiu o entrocamento. Note que esse movimento histórico traz a questão do sentimento de pertença ao estudante. Só pegando um exemplo claro, um exemplo que, inclusive, é muito raso que eu estou falando. Pode ser uma coisa muito mais aprofundada aí com a compreensão do conhecimento escolar. Então, esses objetos de conhecimento é a ciência. É o que é trabalhado sistematicamente, é o que é produzido historicamente pelo coletivo da humanidade, né? Aquilo que foi trabalhado, pensado, sistematizado, transformou-se em ciência, que é cultura, né? Cultura elaborada. E a cultura está a favor de todos nós. Algumas concepções pedagógicas até entendem o contrário, fala que nada, a ciência é contra a humanidade, a ciência é contra o estudante, o conteúdo é nocivo. Cuidado com esse tipo de fala. O que é a escola sem o conteúdo científico? O que é a escola sem a ciência? Como eu falei antes, mas não é a ciência pela ciência, é a ciência dentro do contexto que é a prática social. Então, se a prática social, a princípio, é um problema, ela vem sempre com um problema, né? O tema vem um problema junto com o tema. Se é um tema, ela tem que ser esclarecida também com os objetos de conhecimento. Então, a ciência vai dialogar para que o estudante compreenda a sua realidade, ok? Primeiro vem a prática social, depois vem o trabalho com os objetos de conhecimento. Por fim, temos ali competências, que são as competências já citadas ali em cima. As competências específicas já ilustradas, escritas. Só que aí está no formato de números. Entende-se que, por exemplo, ao trabalhar esses objetos de conhecimento da primeira linha, ao término desse trabalho, o estudante seja capaz de compreender todas as competências específicas. Está vendo ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já na coluna de baixo, na linha de baixo, os objetos de conhecimento serão capazes de chegar não a 7, mas a 6 competências. Então, esse trabalho de objetos de conhecimento dialogado com prática social chega às competências como expectativa de aprendizagem. E aí vem as habilidades, que aqui na coluna aparece como o saber fazer. O que é isso? O conhecimento científico não pode ser algo compreendido e algo guardado. Ele precisa mudar o autodomínio da conduta dos estudantes, que é a forma de enxergar a realidade e operar nessa realidade. Então, as habilidades são
o que eu vou fazer com esse conhecimento. Então, também é algo a ser alcançado com os objetos de conhecimento. Então, aqui, competência é expectativa de aprendizagem, a habilidade é o saber fazer. Mudei meu autodomínio da conduta, porque eu compreendi a realidade concreta. A partir do quê? Dos conhecimentos científicos trazidos pela compreensão escolar. Todos nós aqui, a partir do conhecimento, seja ele popular, seja ele científico, nos apropriamos de cultura. E a cultura é que vai moldar o seu autodomínio da conduta. Se Marcos hoje usa roupa, se Marcos hoje usa um celular, sabe operar o celular, tudo isso são signos de cultura que me fez ser dessa forma e me deu condição de operar na realidade concreta dessa forma. Aquele estudante que na sala de aula, acredite, seja uma outra história, viu? Só para ilustrar a importância do conhecimento científico. Aquele estudante que está na sala de aula, que não presta atenção em nada, que bagunça, entre aspas, que grita, que, Ave Maria, aquele estudante traquino que ninguém consegue dominar. Muitas vezes falta nele, sabe o quê? Autodomínio da conduta, por ausência de conhecimentos elaborados culturais, que mediem o autodomínio da conduta. Uma vez que ele entende, ele vai se comportar de maneira diferente. Isso é uma questão, a construção social pensada em Vygotsky, inclusive. Não é Marcos que fala sobre isso, tá bom? Então, concluindo aqui a exibição do organizador curricular, o município de Jabaquara propõe um caminho inverso e muito interessante. Ao invés de trabalharmos na escola partindo direto da competência e habilidade, como propõe a BNCC, a escola vai partir do conhecimento científico, que é objeto de trabalho do professor e da professora, que é objeto de trabalho na compreensão crítica do currículo junto aos estudantes, para daí adquirir competência e habilidade. Quando o professor faz o caminho proposto pela BNCC, notem, eu não sou contra a BNCC não, gente, mas tem que ter um olhar mais crítico sobre. Ele perde o objeto de trabalho. Ele perde o objeto de trabalho. Nós estudamos para dominar determinados tipos de conceitos, para trabalhar junto aos estudantes. Lógico que tem a didática por trás, é uma outra história. Quando você chega na escola e se depara com competência e habilidade, você perde seu objeto de trabalho. Como eu vou partir da minha aula? A partir de competência e habilidade. Isso é um problema drástico que o Brasil vem enfrentando. É um problema que eu diria até uma pequena calamidade na escola pública hoje, esse processo ainda mal compreendido do que é competência e habilidade. Mas propondo o movimento inverso, partindo do objeto de conhecimento, para esse movimento de compreender competência e habilidade, é um movimento que o professor tem adesão, porque é objeto de trabalho. Então, aqui, a unidade temática que está exposta ao organizador curricular já é um desenho da BNCC, a prática social é uma novidade, mas muito simples de entender, que é a prática que vai mediar esse processo de trabalho, junto aí a objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento é aquilo que vai dialogar com a realidade do sujeito, propondo a sua emancipação. Competência e habilidade é onde tem que se chegar, onde tem que alcançar como expectativa de aprendizagem e o que o estudante precisa saber fazer com esse conhecimento. Pensamos que é um movimento muito claro, naturalmente passível a mais estudos, uma apropriação teórica maior. Não é novidade, gente, esse movimento é um movimento feito dentro das escolas progressistas, né? Dentro das escolas progressistas, mas que precisa ser compreendido como possibilidade para toda uma rede escolar, porque esse é um movimento contra-hegemônico. Está partindo de um outro locus de pesquisa para ser colocado como prática escolar. Muito simples de ser feito, inclusive, e, como já falei, passível ainda a um aprofundamento teórico maior. Então, qual movimento a Secretaria de Educação de Jabaquara tem feito nesse processo, junto à Comissão de Governança? Estudar conceitos. Estudar conceitos com base nas pedagogias progressistas, e aqui em destaque a pedagogia histórico-crítica, mas não abandonando outros conceitos de outras fundamentações teóricas.
mas se apropriando desses conceitos e propondo a sua adaptação. Porque, diferente de um TCC, ou de uma monografia, ou de um artigo científico, que fecha-se uma concepção teórica, aqui é um documento público. E o documento público tem que prezar pela pluralidade de ideias, ainda que tenha que ter uma coerência teórica. Uma coerência teórica, ok? Então, com isso, eu concluo aqui a apresentação desse organizador curricular. É um convite, inclusive, à apropriação desses conceitos de maneira muito tranquila, muito clara. Pode ser com formação continuada, pode ser com grupos de estudos, pode ser a própria escola, nos seus desenvolvimentos de atividades complementar. Aí é uma questão estrutural que a Secretaria de Educação vai pensar junto ao coletivo. O Conselho Municipal de Educação também vai olhar esse organizador, pode fazer suas proposições dentro de uma lógica teórica, mas, ao final desse processo, entendemos que é um organizador enxuto, passivo a ser entendido por todos e que precisa dialogar com todos os professores e professoras, né? Porque o organizador tem que ser um amigo do professor, um amigo da professora, não algo rebuscado que vai dificultar o trabalho pedagógico, ok? Um forte abraço a todos e a todas, estamos aqui ainda para mais diálogos, tá certo? É com você, professora Magui Novalda e demais colegas, ok? Um abraço, estou por aqui. Muito bom, professor. Como sempre, muita clareza, muita sagacidade, apresentando e de olho no chat, respondendo às colocações dos colegas. Muito bom. Algum colega quer se colocar? Alguma dúvida, alguma sugestão? Estamos aguardando as colocações de vocês. Ô, gente, bom dia. Eu não sei se alguém pediu antes de mim a fala, não. Não vi. Não vi. Pode pedir. Oi. Ah, tá bom. Tá certo. Liguem as câmeras, vamos ouvir Jorge. Podem ligar suas câmeras, a gente vai ver vocês de novo. Jorginho, pode falar, que ele respondeu. Ô, gente, bom dia a todos. Bom dia, Marcos. Bom dia, pessoal aí da secretaria, aos colegas também. Eu estava aqui atento, olhando a apresentação de Marcos, né, e vendo a proposta para a gente inserir aí, né, uma das pedagogias mais interessantes que a gente tem aí, que não é tão nova, mas que essa exposição aí na região aqui nos últimos tempos, né, que é a pedagogia histórico-crítica. Acho muito interessante a proposta, inclusive de colocar a questão da social dentro dessa proposta de mesclar aí com a BNCC. E aí, nos últimos dias aí, eu tenho dado uma olhada no texto, né, do currículo de matemática e o desafio que a gente tem à frente, né? Primeiro porque esse texto ele foi construído em outro momento, né? Em um momento que a gente não tinha essa perspectiva da PHC, né? E agora a gente vai correr aí para as adaptações, né, do próprio texto. Segundo, porque assim, a própria BNCC em relação a PHC, eu particularmente acho um desafio também, né? E acho muito interessante o caminho que Marcos encontrou aí como assessor aí da prefeitura, a gente colocar aí esses termos, né, esses construtos aí, né, a prática social, né, habilidade como um resultado meio que do saber ser aí no processo. E assim, acho que é um desafio, né? Estou à disposição para o que for necessário, estou dando uma olhada nos textos de matemática, percebo o não é? Grande para a gente fazer as adaptações de um texto que não foi pensado já com esse olhar para a PHC, né? Mas é muito interessante mesmo, né? Acho um desafio. Aí um outro ponto importante que eu acho que a gente precisa, eu gostaria que Marcos assim, esclarecesse um pouco mais sobre a própria prática social, né? Eu sei que ele já
falei, né, já colocou dessa né, diferença da prática social para outros tipos porque pelo que eu pensei, a prática social é ela que chama, né? Tudo que vem depois, né? Ela que chama. Eu fiquei pensando aqui em matemática mesmo, né? Quais as práticas que a gente vai lançar? Porque a gente não tem isso no texto de agora, né? Eu estava olhando ontem o texto de matemática, o que a gente tem lá são as competências e as habilidades, né? Eu estava pensando aqui quais práticas a gente vai lançar, né? Então eu gostaria que ele falasse ainda um mais disso, né? Como é que vai se dar, como é que vai se desenhar essa relação entre essa prática e principalmente as competências aí, né? Um pouquinho mais sobre isso seria bom. Obrigado, gente. Pronto, Jorginho, meu prezado Jorginho. A questão da EJA, só respondendo aqui rapidinho, viu? Tô vendo o Lu colocando, a EJA vai ter que ter um organizador curricular específico, viu, Lu? Porque a EJA, por exemplo, não trabalha com competência e habilidade. A EJA trabalha com outros conceitos, né? Inclusive no programa de reelaboração do referencial curricular, ela vem trazendo essa perspectiva. A professora Nélia, que eu acho que você até conhece, Josi Nélia, lá da UESB, ela que tem sido a especialista nessa área de educação de jovens e adultos. As demais modalidades, a gente entende que vai ser um organizador único. O desafio é fazer essa questão, esse movimento por dentro de trazer os fundamentos e princípios das modalidades para o interior do organizador curricular. E também trabalha com competência e habilidade, porque são modalidades ligadas aos segmentos, né? Educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, diferente da EJA, por exemplo, que não trabalha educação infantil, né? A perspectiva é outra. Então, o trabalho da EJA, viu, Lu, tem que ser um organizador específico, porque não dialoga com competência e habilidade. Antes ainda, viu, Jorginho, de responder você, esse movimento de estar voltando ao referencial curricular, ele está sendo feito pela Comissão de Governança, pela equipe da Secretaria de Educação de Jabaquara, nesse sentido de fazer a leitura e fazer os ajustes necessários no referencial curricular, trazendo aí, não um enviesamento, né, da pedagogia histórico-crítica, não é isso, gente. Eu acho que o importante é compreender que a pedagogia histórico-crítica é um fundamento que colabora com o organizador curricular. Colabora com o referencial curricular, melhor dizendo. É uma colaboração da pedagogia histórico-crítica. Nenhum tipo de enviesamento ou negação de outras concepções pedagógicas. Mas o próprio Roberto Sidney, por exemplo, que é o curriculista que tem trabalhado junto à equipe do programa de reelaboração, ele tem uma tese muito interessante, eu concordo, inclusive, que nenhuma concepção pedagógica por si só dá conta de tudo. Mas os diálogos estabelecidos, claro, com uma coerência teórica, uma coerência pedagógica, é que são capazes de ilustrar essa totalidade da organização do trabalho pedagógico. Então, não há nenhum tipo de enviesamento, tipo, vamos ter agora que largar tudo e só estudar a pedagogia histórico-crítica, né? Não há. O que há é uma colaboração da pedagogia histórico-crítica para compreender uma realidade. E aí sim aplica-se a prática social como estratégia, né? Como estratégia de se chegar à compreensão da prática social, né? Prática social que pode ser transformada pelo conhecimento científico. E conhecimento científico aqui, gente, a gente às vezes tem uma noção errada do que é conhecimento científico. A gente imagina que é só aquele conhecimento erudito, né? Aquele que tem lá o pesquisador com um tubo de ensaio, um jaleco branco, né, com aqueles óculos loucos. Não, o conhecimento científico é toda a cultura sistematizada, né? Ela tem matrizes na cultura popular, mas tem matrizes no conhecimento cientificamente elaborado. E aí, quando você volta, por exemplo, às áreas específicas do conhecimento, citando aí, por exemplo, a matemática, que foi citada por ti, e inclusive uma ciência fundamental para compreender a realidade, aí entra a questão de como a matemática pode colaborar para a compreensão dessa prática social. Falar em prática social também precisa se falar de interdisciplinaridade. Eu sei que é um termo muito na moda, cheio de chavões, cheio de retóricas, né? Falar de interdisciplinaridade hoje parece uma coisa pomposa, mas, na verdade, interdisciplinaridade
é um caminho fundamental para compreender a realidade. Como a matemática, por exemplo, pode ajudar a auxiliar na compreensão do estudante relativo à identidade? Essa é a questão que precisa ser colocada ao planejamento do professor. Compreende? Eu não sou matemático, mas assim, em linhas gerais, a matemática pode trazer uma série de campos de conhecimento que auxilia o estudante, por exemplo, do Baixão de Piúna, um exemplo poderia ser outro, gente, a compreender melhor a sua realidade, a partir de estatísticas, de gráficos. Não há como todo conhecimento matemático dialogar com a prática social, assim como não há como todo conhecimento científico, seja de outras áreas do conhecimento, trabalhar com a prática social. Mas aqueles conhecimentos que podem dialogar precisam ser aplicados. Isso, inclusive, na EJA é muito comum. Quando no tema gerador são selecionados alguns conhecimentos científicos que dialogam com o tema gerador, e outros conhecimentos científicos fazem, vamos supor, parte da base curricular, que é o que ele tem que aprender, né, para poder avançar na compreensão do conhecimento. Então, o desafio proposto aqui, e uma segunda caminhada, Jorge, a primeira é o organizador curricular, é a questão da cátedra do professor, em como proceder com o seu objeto de conhecimento, seu objeto de estudo, para colaborar com a compreensão da realidade, que é a prática social. No caso das ciências exatas, o recorte é mais profundo nas ciências exatas, né? Mas ainda assim capaz de dialogar com outras áreas do conhecimento, como a área de humanas, como a área de ciências da natureza, como a área de língua portuguesa, e por aí vai, ok? E aí é um desafio posto aí ao planejamento, que é a questão da interdisciplinaridade, a liberdade de cátedra e a compreensão de como essa área específica de conhecimento pode dialogar com a compreensão da realidade proposta pela prática social, tá bom? Espero ter ajudado aí nessa compreensão preliminar, né? Naturalmente, com formação continuada e outros momentos, isso vai ser melhor aprofundado, tá bom? Obrigado aí pela pergunta e um abraço, viu, Jorge? Você me representa também. Coisa boa é admirar colega de trabalho, isso é luxo. Isso é bonito demais ver. Mais alguma pergunta? Uma coisa que foi dito aqui é a respeito da participação dos professores por área na definição, na finalização dos organizadores. Nós vamos essencialmente precisar da ajuda de vocês já na próxima semana, não é uma coisa para muitos dias, não. Nós estamos adaptando o que já tínhamos ao quadro atual e ainda assim a gente vai precisar muito da ajuda de vocês por área. Nós vamos convidar carinhosamente e a gente vai decidir como, né, Branca, se via Meet ou se presencialmente, mas sem o olhar específico do profissional da área, a gente não pode caminhar. A gente vai precisar da ajuda de vocês, porque temos prazo para dar os passos seguintes. Aí a gente tem que convocar, né, colega? Convocar é pesado, talvez, apesar de estarmos trabalhando, né? Apesar de estarmos a serviço, mas a gente convida, e assim, toda vez que a gente recebe a visita de um colega aqui para colaborar, é uma riqueza, e o dia rende, e a tarde rende, e essas pessoas colaboram lindamente. Então, nós estaremos, a partir da próxima semana, convidando vocês por área. Então, aceitem carinhosamente nosso convite, porque a colaboração de vocês vai ser fundamental para a finalização, como já tem sido até aqui. Mas, nessa etapa final, será extremamente necessária. Ok? Mais alguma colocação? Isso, professor. A gente se organiza bonitinho aqui, com todas as medidas de segurança estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde. A gente fica distante, a gente usa máscara, e dá tudo certo. E dá tudo certinho. Vocês receberão um convite, ok? Nós vamos organizar. Vamos organizar e a gente socializa com vocês. No mais, a gente queria agradecer muito, a frequência foi maravilhosa. Tivemos pico aí de 130 pessoas. Então, mais uma vez, comprovando que o referencial curricular de Jabaquara é um documento público, publicizado, político, porque é aberto para todo mundo participar. Certo?
Então, muito obrigado pela participação de todos. Tenham um bom dia, um bom restinho de semana e nos aguardem, nos atendam quando a gente convidar para a gente finalizar isso aqui. Obrigada, professor Marcos. Obrigada a todos que participaram do chat. Muito bom. Eu já agradeço a todos e a todas aí, um forte abraço, tenho um profundo carinho por todo esse coletivo aí de amigos e amigas de Jabaquara. Um abraço aí, em especial, à minha amiga Luciene, que estamos aí ausentes, né, Lu, das nossas conversas, mas deixa a pandemia passar que a gente se encontra. Um abraço aí a toda a equipe de trabalho da Secretaria de Educação. Um abraço também aos GES, né, e a Comissão de Governança. A gente sabe que nesse contexto de pandemia não tem sido fácil fazer reuniões, mas ainda assim, né, com muita luta e esforço, vamos seguindo aqui os trabalhos, buscando o melhor, tá certo? Forte abraço aí a todos e a todas, precisando de suas ordens.